desse espelho? Quase tudo. Não, então, essa parte, né, Sim. dos olhos, assim, essa olheirinha, né, que vai Sim. ficando bem fundinho. Uhum. Aqui, um pouquinho, né? E assim, o rosto fica caidinho, Uma sensação né? de que caiu um pouquinho. Assim, né? Bem, Uhum. sabe? Dá uma uma levantadinha. isso. É porque o formato de face da Val, ele já é um formato de face bonito, ela já tem um rosto bonito. Então, na verdade, ela tem até um formato de face um pouco angular. Então, o que a gente precisa aqui é, de fato, manter o formato de face dela, mas a gente precisa sustentar o que foi perdido. Então, basicamente, isso que a gente vai fazer é sustentar com preenchimento, repor o volume que ela tinha aqui há uns 10, 15 anos atrás, né? Sem trazer exagero para o rosto dela. Vamos lá, o que a gente pode fazer para melhorar a sustentação facial? Eu sempre avalio a face em terços, então se a gente olhar de frente aqui de novo, tá? A gente ainda pode, mesmo que a gente sempre bioestimula essa região também, mas ainda cabe volumizar levemente a têmpora, porque ela é uma estrutura do terço superior, que é responsável pela sustentação da face. Então, quando eu pego e avalio o meu paciente separando em terços, fica mais fácil programar o meu tratamento, tá? Diminuiu o volume aqui. Então, começando pelo terço superior, a gente vai fazer têmporas. Qual é o produto ideal para essa área? Um produto moldável. A gente vai trabalhar em um plano subcutâneo ou interfacial, tá? Eu só consigo entender se eu estou nesse plano de fato se eu tiver um ultrassom. Então, por isso que eu falo que ou eu estou no subcutâneo ou eu estou no interfacial. Na prática, vocês vão ver que é um plano em que, quando eu entro com a minha cânula, eu passo, eu sinto uma resistênciazinha e deslizo com ela com facilidade. Então, esse plano eu tenho uma facilidade de passar com a cânula, mas eu não consigo garantir que eu estou entre as faces, superficial ou profunda, ou se eu estou no subcutâneo, tá? Mas, basicamente, é um plano em que eu consigo essa facilidade de deslizamento, tá? Têmporas, esse é uma primeira área que merece atenção aqui em terço superior. Quando a gente vai para o terço médio, falando em estruturação, eu preciso estruturar, ancorar, então eu vou precisar identificar o osso, arco zigomático, osso zigomático e maxila. A gente observa que há um afundamento nessa região, que justamente toda essa perda estrutural, perda de volume que ela teve nessa região, faz uma pequena dobra nasolabial que começa a incomodar. Então, a gente reestrutura toda essa região com ácido hialurônico, aplicando supraperiosteal ou justaósseo. Então, para fazer essa aplicação, eu preciso demarcar o meu osso zigomático. Então, eu faço com o dedo, eu vou sentindo a área do vazio aqui do contorno facial. Então, coloco aqui, ó, de baixo para cima. Eu vou sentir a margem inferior do arco zigomático, que está mais ou menos nessa altura. O que eu posso marcar para me ajudar a delimitar? Se eu pegar aqui a implantação superior da orelha e o cantinho da boca e marcar uma linha reta, essa linha, bem nessa altura, vai estar a nível do arco zigomático, que vai facilitar quando eu fizer o meu plano justaósseo, minha aplicação, eu acertar o arco zigomático, que é uma estrutura óssea muito fininha. Então, aqui. Olha como ele é fininho, né? Então, várias vezes a gente vem aqui com a nossa agulhinha e cai no vazio. Então, a gente não vai injetar caindo no vazio. A gente precisa sentir o osso. E o tecido subcutâneo, ele é muito fininho aqui em cima. Então, às vezes você vem aqui com a agulha. Ó. Quando eu entro com a minha agulhinha, essa aqui é uma agulha mais comprida, mas aqui, eu às vezes vou passar em torno de 3 milímetros, às vezes metade da agulha vai ficar para fora. Eu já tô no arco zigomático. Então, se eu sentir que ela afundou demais,
É porque eu caí em zona do que ele chama de vazio. Então não adianta eu aplicar aqui porque não vai sustentar. Eu vou basicamente perder o meu produto, né? Então a intenção da aplicação justa óssea é você sobrepor volume, colocar o volume lá embaixo para ele levantar o tecido e com isso fazer esse lifting facial com o preenchedor. Então, essa marcação da implantação superior da orelha, cantinho da boca, ela faz com que eu sinta o meu arco zigomático e osso zigomático, e à medida que eu vou aqui à frente, ó, eu vou chegando no osso zigomático e osso maxilar. Então, eu tô fazendo essa palpação aqui. Então, eu tenho pontos de CK1, que eu vou marcar aqui, sentindo o osso. Toda essa área aqui, ó, que vai até mais ou menos essa altura, eu vou considerar região de aplicação de CK1, que eu normalmente distribuo em até 3 pontos para ter, pode gravar, uma aplicação mais homogênea. Um ponto só pode me dar um bolos muito marcado. Então, para cada bolinhos desse, em torno de 0,1. Então, aqui é como se eu estivesse aplicando aqui, tá? Quando eu chego na área de iminência zigomática, essa região de curvatura e maior projeção do osso zigomático, mais ou menos nessa altura, eu tô em ponto CK2. E mais à frente, mais anterior, eu tô em ponto CK3. Qual é o risco do ponto CK3? Forame infraorbital. Então, é bom eu delimitar o forame infra, eu vou mostrar para vocês como. E um outro risco também do CK2, se ele for marcado um pouquinho mais acima aqui, eu tenho uma fissurinha que chama forame zigomático e que faz uma ramificação também. Tem uma artéria nessa região e também pode ser considerado uma areazinha de risco, tá? Mas o mais perigoso seria o CK3. Então, aqui no CK3, como eu vou delimitar? Aqui, de frente. Como que eu vou delimitar esse forame? Paciente em olhar neutro, né? Olhando para frente. Na linha da pupila. Uma linha reta. Deixa eu fazer aqui. Em torno de 5 a 8 milímetros do bordo da margem superior da maxila, aqui, ó, 5 a 8 milímetros, eu tenho forame infraorbital, mais ou menos nessa altura aqui. E mais ou menos em torno de 1 centímetro a 1,5 centímetros, de baixo para cima no osso mandibular, eu tenho o forame mentual. Então, estratégia de anestesia extraoral, por exemplo, que a gente pode utilizar para lábio, vocês vão ver como que eu faço, eu não gosto de anestesiar bloqueando, mas seria entrar 90 graus aqui e fazer uma irrigação também de dentro para fora aqui, em toda essa área do sulco naso, para pegar ramos do nervo que vão adormecer no lábio superior e inferior. Então, lábio superior aqui e lábio inferior, o nervo, o alveolar inferior, ramos do nervo alveolar inferior. Então, aqui a gente identificou o forame e marcou os pontos de sustentação.
Então, aqui a gente marcou CK1, CK2, CK3. Esse ponto do CK3 sempre vai ser um pouco mais a parte do pupila, olhar neutro, jogar um pouco mais para fora. Então. O mais seguro é você trazer um pouco mais para fora. Mas você pode fazê-lo com cânula, se você quiser se sentir mais segura também. E a gente pode performar esse resultado aqui, é bem provável que a gente faça isso, com um produto em subcutâneo, em leque aqui, para melhorar ainda mais esse resultado. A gente tem uma bolsinha aqui, ó, a bolsinha que começa a se formar nessa região, o sulf. Para melhorar um pouquinho esse afundamento dos olhos que ela me relatou, a gente pode botar um pouquinho aqui de produto nas olheiras, que pode ser o mesmo da têmpora. A gente pode trabalhar com o Belotero Balance. É um produto altamente coeso. Eu gosto muito de trabalhar a olheira com ele. Então, aproveitando que a gente vai fazer olheira, a gente pode fazer também têmporas, tá? Produtos Renova, por exemplo. A gente pode fazer Deep Line ou Ultra Deep, mas eu trabalho ele em um plano mais subcutâneo profundo. Vou lá embaixo e aplico bolinhas. Então, para olheira eu vou mais profundo, lá embaixo, abaixo a cânula e faço um bolos. O produto não ficar superficial, tá? Podemos fazer o justa ósseo da fossa canina. Justa ósseo. Pode ver, pode demais. Isso, tá ótimo. Então, região mandibular. Uma forma de um parâmetro para a gente conseguir marcar a mandíbula e conseguir desenhar bem, eu sempre peço ao paciente virar bem o rosto de lado quando ela tá. Eu sinto essa curvatura do osso mandibular e marco o ponto bem na curvatura, que é JW1. Então, aqui, como se eu estivesse aplicando aqui. Tenho uma dúvida dessa marcação. Por conta desse, eu nunca marco aqui, então. Eu sinto que marco mais Um pouquinho acima. Isso. Então, eu senti e é como se eu estivesse marcando aqui, tá? Na verdade, se for pensar que eu faço assim frente, então, para levantar, eu sempre vou fazer osso, para poder ele subir. Isso. Então, eu faço essa curvinha aqui com o dedo e vou acima. E após isso, né, então, entendendo que o meu osso mandibular, ele tá fazendo esse movimento, o quanto eu conseguir levantar em mulheres, normalmente, como eu tô fazendo só justa ósseo, ele já vai ficar com um acabamento mais oval. Se eu quero projetar mais ainda em subcutâneo, é importante manter esse acabamento oval. Em homens, retangular, eu vou fazer reto, reto. Mulher, oval. Homem, retangular. Homem, ângulo mais reto. Mulheres, acabamentos ovalados, tá? No caso dela, não faria pra cima. Só mesmo o ponto periocal. Só periosteal, e caso eu queira deixar mais oval, eu entro com pertuito aqui e faço um leque, tá? Então aqui, como a gente vem um pouquinho, formação um pouquinho do jol, uma outra área que nós vamos evitar. E a gente pode fazer uma sustentação também aqui. E eu gosto, ela já tem o queixo bem projetado, mas eu faria um pontinho central aqui no queixo para afinar um pouco o queixo. Vai ficar bem delicado no rosto dela. Então, se ela não tivesse o queixo já projetado, eu faria 1, 2, 3, para projetar em 3 pontos em periósteo, tá? Eu faço o máximo que eu puder em periósteo. O que eu tenho percebido recentemente? Um quadro muito grande de etípe na região do queixo ou compressão vascular por excesso de produto. Então, eu tenho preferido trabalhar o produto em periósteo, levantando todas as estruturas de tecido mole,
Então, seja 1 ml, a paciente volta, 2 ml, volta, 3 ml, sempre lá embaixo. Em subcutâneo, eu tenho percebido isso em pacientes com excesso de produto no queixo. Só se Tá? fosse subcutâneo, no caso, né? Nos casos de subcutâneo. Por isso que eu tenho preferido o periósteo, o queixo. Tá? Qual seria o produto? Lift Plus. Lift Plus ou Lift? O Lift Plus ele tem uma retificação maior que o Ultra Deep, então. Bem mais, ele é alto G-Prime. O Ultra Deep, ele não é um produto de alto G-Prime. A gente tem que pensar nas propriedades reológicas aqui, não a reticulação em si. A reticulação eu vou avaliar quando eu tiver produtos de mesma tecnologia. Então, quando eu pego, por exemplo, um Restylane Lift e um Restylane Define, eu estou comparando produtos de tecnologias diferentes, ou BT e Nasha. Mesma coisa, Renova Deep Line e Renova Lift, são tecnologias diferentes. São 3 tecnologias diferentes que a Renova tem. Os de tecnologia de resistência, resistência e projeção, que são resistência, fio, lift e lift plus. Resistência e projeção, eu tenho projeção e coesividade, eu tenho o Deep Line e o Ultra Volume. O Ultra Deep e o Deep entram aí também, mas são tecnologias diferentes também, só que eles vão ser descontinuados, tá? Vai ficar só o Deep Line e Ultra Volume. E a terceira tecnologia, que é o do LIPS, que é uma coesividade além do que seria o ultravolume. Então, aqui eu preciso pensar em um produto que seja mais resistência. Então, vai ser um Lift ou um Lift Plus. O Lift Plus, para cada ml, vai ter uma projeção maior ainda do que um Lift, tá? Então, um paciente homem, o melhor é que a gente consiga concentrar mais Lift Plus, mas o Lift, ele também vai trazer uma boa projeção. Ele se equipara a um Restylane Lift, mas o Lift Plus, para mim, não tem nenhum estruturador igual a ele no mercado. Porque eu fiz um nariz de um paciente homem, que ele tinha bem afundamento, só que eu senti que ele desceu um pouco. Qual? Com o Lift Plus? Lift Plus. Mas aí tem Só que que eu ver fiquei se o com produto medo. não migrou. Eu não apliquei muito, assim, eu falei pro paciente, eu Aí vou construir o a gente nariz, tem que ir construindo mesmo. porque uma região muito Delicada. Então aqui, ó. Aí aqui. E no final, vamos fazer um pouquinho da boca, só um pouquinho? Ela gosta. Se a paciente tiver, só aqueles pacientes que tem um queixinho, que tem um furinho. Aí a gente conversa com a paciente. Se a paciente quiser manter essa característica do queixo dela, a gente mantém. Se não, preenche. Aí preenche bem no furinho mesmo. Periósteo. Entendeu? Então, aqui no lado dela, ela já tá com o formato bem bonitinho, mas a gente vai trazer volume aqui, né? Principalmente nessa porção mais central. Daqui pra cá também. Quer viver a experiência de ser mentorado por mim por 6 meses e ter acesso à minha plataforma completa de conteúdos e comunidade de alunos? Preencha o formulário no link que está na legenda desse vídeo, faça parte do processo seletivo e viva a experiência única de acessar conteúdos exclusivos desenvolvidos por mim. Só falta você!